Fui processado novamente em R$ 50.000. E dessa vez o processo veio de São Paulo e não de Esperantina e não do Piauí. Será que essa gente está passando fome? Será que está precisando de uma cesta básica? Já sei. Vamos mandar um saco de fubá para eles, para meter fubá no rabo dessa gente que querem destruir o Brasil, Portugal. Mas o jogo virou, porque eles vão ter que responder por fraude processual, tentou enganar a justiça, o Ministério Público, tentou usar o nome de terceiros, falsidade ideológica, uma vergonha. Eu recebi um processo no nome de Francisco de Assis Silva. Quando eu recebi esse processo, eu resolvi investigar. Eu pensei, o Chico Coeb não pode ser, porque o nome dele é Francisco Gaudenzo. E eu recebi um processo de Francisco de Assis Silva. Eu pensei, será que é o santo de Esperantina, o Chico Museu? Será que ele também está passando fome e resolveu processar o Brasil, Portugal, a troco de migalhas? Mas, até onde eu sei, o santo de Esperantina, o Chico Museu, é Francisco Oliveira das Chagas. Fui pesquisar direitinho para confirmar, confirmou, não era processo do santo de Esperantina. Eu pensei, será que esse processo não é do Chaguinha traidor? Será que o Chaguinha traidor finalmente resolveu processar o Brasil, Portugal? Será que também não está passando fome a Esperantina e está precisando do tutuzinho, do dindim, da cesta básica, do saco de fubá? Eu fui investigar também o Chaguinha traidor. O nome dele também é Francisco Oliveira Ferreira das Chagas. Também não fazia sentido o processo vir de São Paulo. Eu fiquei quebrando a minha cabeça. Francisco Gaudenzo, Chico Coeb, Francisco das Chagas, o nosso santo de Esperantina e o outro Chaguinha, que é Francisco também da Chaga Ferreira. Não tem nada a ver com Francisco de Assis Silva. Me causou estranheza. Eu fui investigar esse processo. O juiz de São Paulo, ele não é bobo em nada. Ele descobriu uma fraude. Ele descobriu que o Francisco de Assis Silva é o mesmo Francisco Gaudenzo, o Chico Coeb, usando o nome de uma terceira pessoa, que eu sinceramente não sei, pode ser o Laio, esse Francisco de Assis, pode ser o Laio que ele está usando, mas o juiz descobriu que era uma fraude e pediu ele explicações. Ele pediu a remoção de 2 vídeos do canal. No processo, como você sabe, tem o link dos vídeos. Quando eu clicava nos links, só dava nos vídeos que eu fiz aqui da Maísa, um outro vídeo que eu fiz do Chico Coeb. Então não podia ser o santo de Esperantina, o Chico Museu. Também não podia ser o Chaguinha traidor. Não faz sentido essas duas pessoas me processarem, ou mesmo outras pessoas, e colocarem link de vídeos que eu fiz do Chico Coeb, do Francisco Gaudenzo. Vou ler para vocês o que o juiz falou nesse processo. Ontem eu fiz um vídeo para vocês aonde o Chico Coeb tentou me processar 2 vezes em Esperantina, no Piauí, alegou lá que é um miserável e perdeu. Perdeu
as duas vezes. E ele correu para onde? Para onde? Para São Paulo. Você sabe muito bem, quando você mora num estado, numa cidade, quando você vai processar alguém, você só pode usar o Ministério Público da sua cidade ou do estado. Você não pode sair do seu estado e procurar justiça em outro estado. Pior ainda, o Francisco Gaudenzo se passando por outra pessoa, que é o Francisco de Assis Silva. Pior ainda, eu vou ler para vocês aqui o que o juiz disse nesse processo. Como ele já tinha movido ali um processo em Esperantina e perdeu, ele não pode me processar em outro estado e principalmente se passando por outra pessoa. Eu não tenho certeza se ele usou o laio, ou melhor, tentou usar o laio para processar o Brasil, Portugal. Mas quando o juiz foi ver lá que o réu é a mesma pessoa, os vídeos pedidos para remoção, que foi negado, o juiz não aceitou porque não viu nada demais nos vídeos. O juiz viu que o réu, no caso eu, já tinha sido processado em Esperantina. Os vídeos que tem lá no processo, os links, seriam os mesmos. O juiz e a justiça ligou uma coisa com a outra e descobriu que esse processo movido em São Paulo era a mesma pessoa que estava tentando me calar, me censurar e pedindo 50 mil reais. E o Chico Web, ele vai responder por fraude processual, porque isso é crime. Isso é crime. Ele usou um nome de terceiro para tentar processar o Brasil, Portugal. O autor noticia a existência de demandada em fase dos mesmos réus, em que pretende igualmente a remoção de conteúdos considerados ofensivos. Informa que na primeira ação ajuizada do caso em Esperantina, ainda não houve recebimento da inicial. Pois bem, por primeiro considerando a existência de uma demanda semelhante em que se pretende igualmente a remoção de conteúdos, causa estranhamente. O juiz achou estranho eu ser o mesmo réu, a remoção dos vídeos serem os mesmos. Então o juiz colocou o que? Causa estranhamento. O ajuizamento de duas ações em estados distintos, com as mesmas partes e mesmo pedido, com reparação dos conteúdos a serem removidos em processos diferentes. No mais, a primeira demanda que poderia marcar o conteúdo, o objeto desta, foi ajuizada no domicílio do autor. O juiz quer dizer aqui que ele já tinha me processado ao domicílio do autor, aonde? Esperantina, Piauí. Sendo curioso que haja a distribuição desta mandada em estado diverso, em sendo assim, no prazo de 15 dias, esclareça a parte autora a razão para não concentrar na primeira demanda todos os conteúdos cuja remoção pretende, considerando ainda não ter sido recebida a ter sido ajuizada em seu domicílio. Explicação. Uma possível explicação para a movimentação é que o juiz pediu para o autor do processo corrigir alguns pontos da petição inicial. Primeiro, ele precisa provar que não tem condições de pagar as custas do processo para ter direito à justiça gratuita. Ele correu para São Paulo, arrumou um laranja para usar, não tenho certeza se é o laio. Por quê? Porque se for o laio, é fácil provar que o laio, no caso o laio que me processou, ele não tem condições de pagar um advogado. Ele não tem condições de pagar a justiça. Mas tudo isso
é uma fraude. Até porque eu não tenho nada a ver com Laio. E o juiz descobriu essa fraude. Para isso, deve apresentar documentos como declaração de renda e comprovante de despesas em até 15 dias. Se não tiver isso, o pedido de justiça gratuita pode ser negado e o processo pode ser cancelado. Além disso, o autor precisa mostrar que não tem um processo igual em seu estado de origem. Preste atenção nessa parte. Preste atenção. Além disso, o autor precisa mostrar que não tem um processo igual em seu estado de origem, apresentando uma certidão negativa e atualizar o endereço. Também deve corrigir a qualificação da parte contrária no processo. Se não cumprir essas exigências, o caso não poderá seguir adiante. O juiz quer que ele prova que já não tem um processo em cima do Brasil e Portugal no seu estado, em Esperantina, no Piauí. O juiz detectou essa fraude. Uma possível explicação para a movimentação é que o juiz notou que o autor entrou com duas ações diferentes em estados distintos, mas com os mesmos réus e pedido de remoção de conteúdos ofensivos. Isso pode ser estranho, pois as duas ações têm praticamente o mesmo objetivo. O juiz pediu que o autor explique por que não juntou tudo em uma única ação, especialmente a primeira, que foi aberta no estado onde o autor mora, no caso, Esperantina, Piauí. O juiz deu 15 dias para o autor esclarecer essas situações. Ele vai ter que se explicar para o juiz por que usou um laranja para me processar em São Paulo. O mesmo processo que ele moveu contra o Brasil e Portugal e perdeu em Esperantina. O autor noticia a existência de demanda em fase dos mesmos réus, em que pretende igualmente a remoção de conteúdos considerados ofensivos. Informa que na primeira ação ajuizada ainda não houve recebimento da inicial. Pois bem, por primeiro, considerando a existência de demanda semelhante, em que se pretende igualmente a remoção de conteúdos, causa estranhamento ou ajuizamento de duas ações em estados distintos, com as mesmas partes, o mesmo pedido, com reparação dos conteúdos a serem removidos em processos diferentes. No mais, a primeira demanda que poderia abarcar o conteúdo objeto desta foi ajuizada no domicílio do autor, sendo curioso que haja a distribuição dessa demanda em estado diverso. Em sendo assim, no prazo de 15 dias, esclareça a parte autora a razão para não concentrar na primeira demanda todos os conteúdos cuja remoção pretende, considerando ainda não ter sido recebida a ter sido ajuizada em seu domicílio. Como vocês viram aqui, algumas partes do processo, o juiz de São Paulo pediu explicações para o Francisco Assis, porque depois de um processo no Piauí, Esperantina, eles correram para a Justiça de São Paulo. E quem está por trás de tudo isso? O Chico Coebe, o Francisco Gaudenzo. Aonde chega a canalice dessas pessoas? Não conseguiu a justiça gratuita no Piauí, perdeu as duas tentativas e correu para o Ministério Público de São Paulo, usando uma terceira pessoa que ainda não tenho certeza se é o Laio. Pode ser, mas isso aqui é uma fraude processual e o Chico Coebe ele vai ter que responder por essa fraude. Peço para vocês, deixe o like nesse vídeo, é importante. Deixe um comentário, compartilhem esses vídeos. Isso que esse cara está fazendo, gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. A justiça não é brincadeira. Será que ele pensou que ia enganar a justiça? O juiz?
Será que ele achou que o juiz não ia ligar? Que o réu era a mesma pessoa? Que os vídeos que eles pediram para remoção são os mesmos vídeos? Não faz sentido. E agora, Chico Web, como que você vai sair dessa enrascada? Como que você vai explicar para o juiz, para a Justiça de São Paulo, para o Ministério Público, que você não cometeu crime de fraude processual? Acho muito difícil. Você agora está encrencado. Você achou que a justiça é brincadeira? Se enganou, se enganou. É isso aí. Valeu.